irmãos presentes. Espero que o tema para a reflexão desta noite possa somar no entendimento de cada um de nós, que é o objetivo do Espiritismo, trazer sempre um entendimento maior, não apresentando uma verdade por imposição, mas que cada um possa buscar essa verdade através de uma fé raciocinada, que possamos compreender que o medo da morte, o assunto que falaremos hoje, nada mais é do que falta de informação. Quando nós compreendermos verdadeiramente quem nós somos, que somos espíritos imortais, que já encarnamos, desencarnamos muitas vezes, já passamos pelos processos desencarnatórios muitas vezes, e que temos necessidade de ainda passar tantas outras pela misericórdia de Deus. E muitas vezes nos espanta um pouco quando passamos a estudar o Espiritismo e ouvimos falar da reencarnação, que tanto o Espiritismo nos convida a divulgar. Mas Jesus já falou na reencarnação, falou na necessidade da reencarnação. Jesus colocou em uma das passagens bíblicas: ide ao Pai perfeito como Ele o é. Se nós tivéssemos apenas uma oportunidade, que fosse céu ou inferno, quem de nós, em sã consciência, imaginaria conseguir a perfeição em apenas uma oportunidade, em apenas uma encarnação? Então, graças à abençoada lei da reencarnação, nós podemos ir nos desenvolvendo gradualmente, conquistando o céu, não como um local geográfico, mas sim como um estado de consciência. A Terra é para alguns de nós uma escola, para aqueles que estão dispostos a aprender, uma oficina de trabalho, para aqueles que buscam desenvolver o conhecimento, e um hospital para muitos de nós que curam enfermidades atraídas em vidas passadas. Mas para isso é necessário que nós aceitamos sempre que Deus é justo, e que somente nós poderemos alcançar esta perfeição através das reencarnações. Uma outra passagem bíblica que Jesus esclarece muito sobre a reencarnação é na conversa que ele teve com Nicodemos. Nicodemos, um homem importante, figura importante entre os judeus, mestre em Israel, ficou maravilhado com o que ouviu falar de Jesus, com o que ouviu falar das pregações de Jesus, com o consolo, a esperança, o auxílio que ele levava a tantas pessoas oprimidas. E ficando tocado, resolveu procurar Jesus, mas tinha medo de ser visto, de sofrer represálias pelo próprio povo judeu. Então Nicodemos procurou Jesus durante a noite. E Nicodemos, se dirigindo a Jesus, lhe disse: ninguém pode operar as maravilhas que operais, se não vem do alto, se não vier da parte de Deus. E Jesus lhe disse: eu vos digo em verdade, se um homem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Vejamos que Jesus fala da reencarnação, fala da necessidade da reencarnação. Há mais de 2000 anos, claro que Jesus já tinha esse conhecimento há milhares, milhões de anos, mas por que Jesus fala na necessidade de reencarnar da água e do Espírito? A ciência nos prova de que o corpo humano, nosso corpo, é formado em mais de 70% de água. E o Espírito tem a necessidade de progredir, de evoluir. Somente através das reencarnações nós chegaremos um dia ao Pai perfeito, o Pai que habita em cada um de nós. Mas passaremos a compreender como Deus age. Esta passagem está na Bíblia, do evangelista João, no capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus disse então a Nicodemos, Nicodemos ficou espantado com a colocação de Jesus,
Jesus então lhe disse: se isso vos escandaliza, sendo vós quem és? Porque Nicodemos disse a Jesus: por acaso poderá então um homem já velho retornar ao ventre de sua mãe para renascer de novo? Mas Jesus afirma: se o homem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. E a reencarnação estava na Bíblia, era uma questão bíblica. Fizeram até um teatro aqui alguns anos atrás, o seu Nelson participava, outros leram, outros mais participaram, que a reencarnação, séculos depois da vinda do Cristo, a Igreja Católica era reencarnacionista, a palavra reencarnação constava na Bíblia, mas por caprichos de uma rainha, a rainha Teodora, da época do imperador Constantino, o imperador Constantino se apaixonou por a Teodora, que era uma prostituta, uma mulher muito bela, encantadora, e se casou-se com ela, tornando ela rainha. E como ela era prostituta, as colegas de trabalho, companheiras dela, imaginavam, como ela havia subido de posto, havia se tornado rainha, ela iria auxiliar estas mulheres. Sabemos que hoje, não que devemos apontar o dedo, mas muitas vezes vemos pessoas, mulheres saudáveis, nas beiras de estrada se prostituindo. Provavelmente poderiam buscar um outro meio de vida, mais honesto. O Espiritismo não nos convida a julgar. Mas naquela época, devido às constantes guerras, havia muitas viúvas. Muitos homens eram mortos nos combates, nos conflitos, e o governo não garantia aposentadoria, pensando que garante hoje as viúvas. Então muitas eram muitas vezes obrigadas, forçadas a se prostituírem para poder sustentar assim seus filhos. Então aquelas mulheres que eram suas colegas começaram a fazer duras críticas para a rainha. Como o reino tinha seus informantes entre o povo, a rainha logo ficou sabendo e mandou prender aquelas mulheres, torturar e matar. Conta a história que a rainha mandou torturar e matar mais de 500 mulheres. E como o povo era reencarnacionista, pelo menos a maior parte do povo, começaram a comentar que então esta rainha teria que nascer e morrer 500 vezes de morte violenta, através da lei de ação e reação, causa e efeito, para ficar quites com Deus, quites com sua própria consciência. Sabemos que temos os dois caminhos, ou a sofrer sempre a reação das nossas atitudes, ou o amor que cobre a multidão dos pecados, como disse Jesus, quando nos colocarmos à disposição do trabalho voltado para o bem. Então, o que fez a rainha? Recorreu ao imperador, que buscou interceder junto à Igreja Católica, aos comandantes da Igreja Católica, e reescreveram a Bíblia, tirando toda a palavra, ou melhor, substituindo reencarnação por ressurreição, o que a ciência prova ser impossível. Uma vez o corpo morto, o corpo não voltará, o espírito sim voltará, reencarnará em outros corpos, mas aquele corpo, a ciência prova ser impossível. O próprio Allan Kardec coloca que se um dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em alguma coisa, que se siga a ciência. Até hoje nada provou. Então vejamos que essa rainha imaginou que mudando a Bíblia, ela estaria quites com sua consciência. Ao invés de procurar reparar os seus erros, não, ela buscou o poder, o prestígio, para mudar as suas atitudes. Então Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos esclarece muito sobre esta questão, desmistificando o medo da morte. Leon Denis nos esclarece que 1/3 da nossa vida, aproximadamente, nós dormimos. O corpo tem necessidade de descansar, tem necessidade de dormir, de repouso. O espírito não. Durante essas horas de sono, 1 horas aproximadamente, seria 1/3, alguns mais, outros menos, de acordo com a necessidade ou o tempo disponível. Durante essas horas, o nosso espírito transita o mundo espiritual. Portanto, está preparando o nosso retorno ao mundo espiritual. Eu, em corpo, se desencarnar hoje,
Eu, Domingos, não sei para onde eu vou. Meu espírito sabe. Porque de acordo com as nossas afinidades, nós somos atraídos pela lei de atração. Semelhante atrai semelhante. Se eu cultivar boas atitudes, bons pensamentos, atitudes voltadas para o campo do bem, durante a vigília, certamente eu serei bem amparado nas horas de sono, enquanto eu transitar o mundo espiritual. Se for o contrário, se eu for egoísta, se eu prejudicar outras pessoas, se os meus pensamentos, se eu estiver em sintonias com a espiritualidade inferior, com quem eu irei me encontrar nas horas de sono? Com aqueles espíritos que estão sintonizados comigo. Por isso que devemos vigiar os nossos pensamentos. Como nos coloca Allan Kardec, vigiar e orar. A importância sim da oração, mas muito de vigiar as nossas próprias atitudes. Então o medo da morte, ele denota sempre uma falta de fé, uma falta de conhecimento do assunto, conhecimento esse que o Espiritismo vem nos trazer, mas uma falta de fé. Muitas vezes até dizemos, não, eu tenho fé, eu estou passando por um processo, por uma doença, por uma dificuldade financeira, por um problema qualquer que está me afligindo. Não, mas eu tenho fé, Deus vai me ajudar. É muito bom ter fé. Mas no que eu estou baseando a minha fé? São Paulo nos faz um esclarecimento muito importante sobre a fé. Quando questionado sobre a fé, o que São Paulo diz? Mostre-me a tua fé, que eu te mostrarei obras. Então, se eu estou passando por dificuldade, se eu estou passando por uma doença, e eu quero receber simplesmente isso de uma forma milagrosa, sobrenatural, sem mudar o meu padrão comportamental, a minha vibração, seria muito conveniente. Porém, o Espiritismo nos esclarece, Jesus já colocava isso, que a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, se estamos passando por um momento difícil, estamos passando por dificuldades, que possamos buscar, através do autoconhecimento, qual a causa que gerou essa aflição. Devemos sempre, quando estamos passando por doença, procurar a medicina terrena, tão necessária. Mas a medicina terrena trata sempre o efeito da doença, jamais a causa. Portanto, jamais conseguirá uma cura verdadeira, porque a doença não está no corpo, a doença está no espírito. Quem adoeceu primeiro foi o espírito. O corpo não teria doença se o espírito não fosse doente. Então, todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades que passamos, são consequências da nossa inferioridade espiritual, ou de atitude das vidas passadas, uma vez nós nos tornando reencarnacionista, aceitando, somente conseguimos aceitar um Deus justo através da reencarnação, vendo as desigualdades, as diferentes oportunidades que são dadas a cada um. Então podemos muito fácil imaginar que todas as dificuldades são trazidas do planejamento reencarnatório, das vidas anteriores que tivemos. Mas Allan Kardec nos esclarece no livro Céu e Inferno, onde ele reserva 2 itens, o item 4 e o item 6, principalmente para falar das causas das aflições, o item 4 das causas atuais e o item 6 das causas anteriores. Allan Kardec esclarece no item 4 das causas atuais das nossas aflições, que a maior parte das nossas dificuldades, das doenças que nós enfrentamos nesta encarnação, não são resgates de vidas passadas, não estavam no nosso planejamento reencarnatório, são consequência de atitudes desta vida, atitudes errôneas, vícios muitas vezes, ódio quando não aprendemos a perdoar, inveja, tantas outras questões que dificultam tanto, que perturbam tanto o nosso espírito. Então que possamos buscar através do autoconhecimento como nós estamos vivendo, como cada um de nós está aproveitando esta oportunidade que nos foi concedida. Sabemos que cada vez está ficando mais fácil, mais difícil reencarnar,
principalmente nesse momento de transição. Até achei muito interessante, o senhor Nelson comentava antes ainda do Luiz, marido da Chica, prefeita lá de Salete. Ela abriu um espaço na frente da prefeitura, fez um palco. Cada religião numa semana faz as suas colocações. Os católicos, os evangélicos, os espíritas. Então ouvia uma colocação dos evangélicos, eu estava de passado e procurei ouvir, que eles colocavam justamente aquilo que o Espiritismo tanto nos coloca, esse momento de transição. Não que eles acreditam nessa questão, mas a maneira com que eles colocavam, que as questões hoje estão mais rápidas. Hoje, se eu fizer um mal aqui, facilmente do outro lado da rua eu vou sofrer reação. Nesse momento de transição, ouvíamos muito falar, desde criança, aqui se faz, aqui se paga. Hoje está mais ou menos assim. Sabemos sim que aqui se faz, aqui se paga, ou durante a vida no corpo, ou fora dele, do outro lado da vida, no mundo espiritual, nesse estágio das regiões inferiores de consciência. Mas, nesse momento de transição planetária, a reação está muito rápida. E, de certa maneira, isso é bom. É oportunidade para que cada um possa ir pagando as suas dívidas. Cada um possa compreender com os seus próprios erros, buscando errar menos e buscando desenvolver um entendimento maior. Então, essa desmistificação do medo da morte, ela seria um papel cabível às religiões. Todas as religiões deveriam desmistificar a morte, deveriam mostrar a verdadeira vida no espírito, mostrar a vida além de um túmulo. Mas muitas vezes preferem mostrar uma salvação dogmática através de rituais. Só que nós já temos um entendimento além disso. Nós aceitamos muitas vezes estas colocações porque elas são muito cômodas. Morre alguém, em vez de eu dobrar o joelho e rezar, dou um trocado do sacerdote, ele reza, tudo certo. Eu cometo atrocidades a vida inteira, mas quando está chegando o final da minha vida, chamo o padre para a extrema-unção, aquele arrependimento de última hora, que na maior parte das vezes é movido pelo medo e não por um desejo sincero, porque o Espiritismo nos coloca de que não existe arrependimento sem reparação. Se eu roubar de alguém, não vai bastar somente eu pedir perdão, eu vou ter que reparar. E Jesus também coloca isso. Quando Zaqueu, cobrador de impostos para o governo de Roma, ficou tocado com as colocações de Jesus, e Jesus foi à casa dele, jantar na casa dele, Zaqueu, tocado com aquelas maravilhas que ele ouvia de Jesus, com aquela paz que ele sentia, ele disse a Jesus: Senhor, venderei metade dos meus bens e distribuirei aos pobres. E para cada um que eu de alguma maneira prejudiquei, desfalquei, cobrei a mais, eu restituirei 4 vezes a mais. Vejamos como Jesus ficou tocado. E realmente, através das reencarnações, sabemos a história de Zaqueu, que ele restituiu a cada um 4 vezes a mais. Mas o que Jesus disse? Jesus poderia ter dito: não, Zaqueu, te arrependa, deixe teus cofres cheios de ouro, fique com sua fortuna. Mas Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Então Jesus mostra a necessidade da reparação. Não basta somente se arrepender, não que não seja importante. É o princípio, tem que se arrepender, tem que pedir perdão, mas tem que haver a reparação. Se prejudicou de alguma maneira, e esta reparação se dará ou nesta vida ou nas vidas futuras. Mas inevitavelmente cada um de nós terá que reparar o mal que fez, assim como tudo aquilo que fizermos de bem somará em nosso favor. Então, nessa questão da desmistificação do medo da morte, Richard Simonetti coloca uma história muito bonita no livro Quem Tem Medo da Morte, que nos dá um exemplo muito claro do porquê nós temos medo da morte. Ele compara a morte com um homem que caminhava por uma estrada deserta
altas horas, numa noite escura. E este homem caminhava apreensivo porque naquele trecho de estrada aconteciam muitos assaltos. E mais assustado ele ficou quando ele percebeu que estava sendo seguido. Ele apressou o passo, mas o seu perseguidor também. Então ele correu em disparada até que ele aguentava com os pulmões em brasa, o coração a galopar, quase a saltar do peito, até que ele passou por um pequeno bico de luz que iluminava alguns metros daquele trecho de estrada. E como ele não aguentava mais correr, ele olhou para trás. No mesmo instante que ele olhou para trás, o seu medo desapareceu. Ele constatou que estava sendo seguido por um velho burro acostumado a acompanhar os andarilhos naquele trecho de estrada. O mesmo se dá com a problemática da morte. Nós não temos coragem de estudar, de buscar compreender, de olhar para trás. À medida que nós olharmos para trás e entendermos que a verdadeira vida está no Espírito, compreender que os túmulos estão vazios, ficam somente a veste carnal nos túmulos, mas que o Espírito, uma vez desencarnado, passando por um processo desencarnatório, retorna ao mundo espiritual. A erraticidade, nós que somos espíritos ainda com necessidade de outras reencarnações, à medida que nós compreendermos isto, o medo irá desaparecer. E o que é o bico de luz? O bico de luz é o Espiritismo. O Espiritismo é esse bico de luz que mostra quem nós somos, mostra de onde nós viemos, para onde nós retornaremos após cumprirmos a nossa missão aqui na Terra, e as consequências das nossas atitudes para o retorno ao mundo espiritual. Nos mostra que será dado a cada um segundo as suas obras, que não haverá mudança na morte, como nos coloca o Dr. Bezerra de Menezes. A morte não apresenta alteração. Cada um desperta do outro lado da vida conforme que deixou o corpo, com o mesmo entendimento, com as mesmas paixões, como nos esclarece o Dr. André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. Do outro lado da vida, ele continuou no início até se achando vivo, porque continuou com as necessidades fisiológicas, cabelo, barba crescendo, fome, frio, medo, levou para o outro lado aquela doença que o levou ao desencarne. Então vejamos que muitas vezes quando nós não agimos corretamente, não seguimos aqui na caminhada conforme o nosso planejamento reencarnatório, nós danificamos o nosso corpo espiritual, passamos para o outro lado da vida com o nosso corpo espiritual doente. E o objetivo de nós estarmos hoje aqui justamente é de curar os nossos corpos espirituais. É de buscar, através dessa abençoada oportunidade que o Espiritismo nos dá, do entendimento da vida além de um túmulo, de nos esforçar, cada um por si próprio, não buscando um milagre de forma miraculosa, mas construindo o seu próprio milagre através das atitudes do dia a dia. Então sabemos que o indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. O processo desencarnatório, que o Espiritismo fala na desencarnação, ele vai depender um pouco de como nós vivemos aqui. Se nós procuramos alimentar o nosso espírito, procuramos agir de forma correta, cumprindo pelo menos 70% daquilo que prometemos no nosso planejamento reencarnatório, então nós teremos um desligamento breve, bem rápido, e seremos bem amparados do outro lado da vida. Mas se nós nos comprometermos com atitudes menos dignas, com vício, com rebeldia, com crueldade, nós iremos nos comprometer ainda mais e enfrentaremos regiões bem complicadas do outro lado da vida. E sabemos que cada vez está mais difícil de conseguir uma oportunidade para reencarnar. Hoje na Terra,
principalmente dos países mais desenvolvidos, onde não há guerras, já é uma questão de currículo reencarnar, as famílias cada vez menores. E com esse processo de transição, segundo a revelação da espiritualidade maior, será feita grande seleção. Somente reencarnarão aqueles que estiverem com um padrão vibratório mais elevados, de acordo com essa transição planetária, de acordo com esse mundo novo. Sabemos que o mundo novo não é um mundo que irá mudar, mas sim a seleção que será feita entre os espíritos que irão conseguir novas oportunidades para reencarnar aqui. Então podemos pensar, mas se eu não reencarnar na Terra, eu vou reencarnar no outro mundo. Certamente no mundo inferior. Dificilmente alguém de nós vai adquirir mérito através dessa existência para ingressar moradas mais bem-aventuradas, reencarnar nos planos mais elevados. Quando muito, temos que nos esforçar para conseguir uma oportunidade de continuar aqui na Terra, principalmente quando esta se tornar um mundo bem melhor. E isso então não dependerá do que sabemos, mas dependerá daquilo que fizermos. Há uma história que gosto sempre de colocar. Sabemos da importância do saber, a importância do estudo, mas principalmente do fazer. Então havia um palestrante que começou a palestrar numa casa espírita. E esse palestrante, o que lhe tocava muito, lhe chamava a atenção, é que sempre havia um senhor com aparência humilde, sentado quase sempre na mesma cadeira, em todas as suas palestras, e prestava muita atenção. Tudo que ele falava, aquele senhor prestava atenção. E foram passando os anos, esse palestrante foi se desenvolvendo na oratória, estudou a Bíblia, leu dezenas, centenas de livros espíritas, foi fazendo palestras maravilhosas. E aquele senhor humilde sempre ouvindo suas palestras. Passaram-se muitos anos, o palestrante morreu. Passou por um duro processo de desencarnação, estagiou nas regiões inferiores de consciência do outro lado da vida, regiões umbralinas, regiões de sofrimento, de resgate, de dor. Se revoltou, porque ele imaginava que o conhecimento que ele tinha deveria lhe dar mérito. Por isso que temos que cuidar muito quando muitas vezes buscamos compreender o Evangelho do Cristo para aplicar aos outros. Quando o primeiro passo que o Espiritismo nos convida é sim compreender o Evangelho do Cristo, mas aplicar primeiro sobre nós mesmos, para depois podermos estender aos outros. Senão nós vamos continuar aquela de faz o que eu digo, mas não o que eu faço. Passaram-se muitos anos nas regiões inferiores de consciência, e esse palestrante, a exemplo do filho pródigo, começou a cair em si, reconhecendo as misérias morais, reconhecendo que ele sabia, mas que não tinha feito, que ele tinha oportunidades pelo conhecimento que lhe foi dado, de ter auxiliado muito mais as pessoas. Então ele orou a Deus, pediu o auxílio, e Deus jamais deixa de atender um pedido, de quem quer que for. Deus não analisa os nossos débitos, mas vê em nós as possibilidades. Cada um de nós, esteja onde estiver, encarnado, desencarnados, que orar verdadeiramente com fé e pedir o auxílio de Deus, o auxílio virá. E nesse interim de tempo, havia desencarnado também aquele senhor de aparência humilde que assistia todas as suas palestras. Quando o palestrante orou, Deus permitiu que uma equipe socorrista fosse até ele, mas para sua grande surpresa, um dos integrantes dessa equipe socorrista era aquele senhor humilde que participava de todas as suas palestras e prestava muita atenção. O palestrante, se dirigindo a ele, ficou indignado. Mas por acaso você não é aquele senhor que participava de todas as minhas palestras e prestava muita atenção? Sim, diz o homem. Eu lhe devo muito. Eu aprendi muito com as tuas palestras, com as tuas colocações. Tu falavas da necessidade de buscar através do autoconhecimento a transformação moral,
a renovação de atitudes, a reforma íntima. E eu procurei vivenciar isso no meu dia a dia. Tu falavas da necessidade do amor, da caridade, do perdão. E eu vivenciei isso no dia a dia. Tudo aquilo que você falava nas suas palestras, eu analisava se eu não tinha necessidade de uma transformação e procurava vivenciar. Desencarnei, morri, passei por um processo rápido de desencarnação e fui convidado a integrar esta equipe socorrista, e aqui estou para te auxiliar. Então vejamos que é muito importante saber, mas o fazer vai muito além. Como dizia um sábio da antiguidade, aquele que sabe, mas não faz, ainda não sabe. O Espiritismo não nos convida a sermos doutores, como os doutores da lei da época do Cristo. Nos convida sim a estudar, a compreender, mas acima de tudo vivenciar. Aquele que vivenciar o amor, a caridade, o perdão, não precisa de nenhum entendimento religioso, não precisa de nenhuma seita religiosa, terá um bom ingresso, uma boa morada do outro lado da vida. Então que possamos meditar como nós estamos aproveitando esta oportunidade. Que possamos meditar se nós estamos agindo ou reagindo. Porque o Espiritismo nos convida muito a aprender a agir, porque normalmente nós reagimos. Se o outro é bem educado conosco, nós somos bem educados. Mas, se é grosseiro conosco, se nos ofende de alguma maneira, nós retribuímos muitas vezes da mesma maneira. Então nós ainda não sabemos agir, nós somos bonecos, nós reagimos, nós dependemos do outro, o outro é bem educado, nós somos bem educados, nós somos um boneco. Então nós temos que aprender a agir e não a reagir. E o Espiritismo nos convida muito a esta questão. E acima de tudo, a libertação que o perdão nos proporciona. A necessidade que nós temos de perdoar. O perdão é uma libertação. Não do outro, daquele que nos prejudicou muitas vezes. O perdão é a nossa libertação. O perdão é a libertação de cada um de nós. Aquele que perdoa não está livrando o outro de quitar seus débitos com as leis de Deus, com as leis divinas, mas está abrindo a cela criada em torno de si mesmo, que a chave é o perdão. E nós muitas vezes temos muita dificuldade de perdoar verdadeiramente. Perdoar de coração. Como nos deixou Confúcio sobre a vingança, aquele que entrar no caminho da vingança, que primeiro cabe 2 túmulos. Um para seu inimigo, se tiver êxito na vingança, e um para si próprio. Porque aquele que se vingar, de certa maneira estará morto. Porque terá de resgatar duras existências expiatórias. Então que possamos meditar como nós estamos agindo e se nós realmente já aprendemos a perdoar do coração. Porque o Espiritismo nos ensina de que nós somos aquilo que fizemos de nós e seremos no futuro aquilo que fizermos de nós. Então as outras encarnações, as encarnações passadas que nós tivemos, nos deram esta oportunidade que nós estamos tendo hoje. E hoje nós estamos moldando o nosso corpo espiritual para a reencarnação futura. Então dependerá de nós. Não ocorrerá uma transformação do outro lado da vida. Não ocorrerá uma transformação para nós, neste mundo novo, neste mundo melhor, se nós não nos modificarmos, se nós não nos tornarmos melhores, se nós não buscarmos equilibrar as nossas energias, as nossas vibrações, o nosso padrão comportamental, nosso padrão energético, com este mundo melhor.
Então, como coloca Jesus, Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele viva e se arrependa. E Deus nos dá essa oportunidade através da abençoada lei da reencarnação. Que possamos compreender que não existe morte. Podemos comparar a nossa existência aqui na Terra com a passagem numa ponte. Não é feito para construir. Não que não devemos batalhar, conquistar sempre uma situação melhor aqui, um conforto, uma casa, uma moradia, um carro. Temos as nossas necessidades materiais. Temos esse direito de trabalhar para adquirir isso. Mas como estamos alimentando o nosso espírito? Se procuramos cuidar bem do nosso corpo, dar o melhor que cada um de nós pode com suas condições para o próprio corpo, nos vestirmos, higiene. Mas como está o nosso espírito? Como temos procurado alimentar o nosso espírito? Que não é alimentado somente pela oração. Sabemos que através da oração a criatura conversa com o Criador. O Criador nos responde através da intuição. Mas para que possamos nos conectar com Deus, é necessário que nós elevamos a nossa mente, o nosso pensamento. Como Jesus disse, onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria no meio delas. Mas não basta estarmos reunidos apenas em 30, 40, 50 ou 200 pessoas. Se cada um estiver com um pensamento diferente, se estivermos aqui, mas nossos pensamentos estiverem no trabalho, em outras ocupações materiais, se não buscarmos unir os nossos pensamentos verdadeiramente naquilo que viemos buscar. Como nos coloca o Dr. Bezerra de Menezes em uma de suas descidas à Terra, com seus benfeitores, sua equipe de trabalhadores, médicos, enfermeiros, que ele passou por várias igrejas, diversos templos religiosos. No templo evangélico, conseguiu auxiliar poucas pessoas, por causa de muito barulho, aquela gritaceira. Dá a impressão que Deus é surdo, nada contra, eles desempenham o maior trabalho na sociedade, eles visitam mais os presídios, eles buscam muitas vezes pessoas que nós ainda não conseguimos com a ciência, a filosofia que o Espiritismo nos apresenta, mas poucos puderam ser auxiliados. Na Igreja Católica também muito poucos puderam ser auxiliados, porque na Igreja Católica se delega para o padre, a salvação para o padre. É rituais, é dogmas, eles apresentam que basta isso para a salvação. Quando nós, muitas vezes aceitamos isso por comodismo, não queremos sair daquela zona de conforto. Então, quando foram visitar um centro espírita, com bem menos pessoas, no templo evangélico tinha 2.000 pessoas, 8.000 desencarnados. Vejamos que desencarnados não é privilégio dos centros espíritas. 8.000 desencarnados no templo evangélico. E eles acham que é o demônio, cada um. Então, quando chegaram no centro espírita, havia um grande centro, 80 pessoas. Aí os auxiliares do Dr. Bezerra comentaram entre si: aqui vai ser uma maravilha, vamos poder auxiliar os 80. Cada um, de acordo com sua necessidade, vai receber. Os 80 serão auxiliados. 2 pessoas receberão auxílio. 2 pessoas estavam presentes verdadeiramente em corpo e espírito. Não estavam buscando somente receber um milagre, mas com pensamentos em outros locais, pensamentos desligados realmente. Sabemos que muitas pessoas vêm nas casas espíritas apenas para receber o passe. É muito importante o passe. O passe é uma transfusão de energia. O passista recebe o auxílio do benfeitor espiritual, leva um grande auxílio, principalmente no afastamento dos espíritos obsessores. Afasta os espíritos obsessores. Mas esse trabalho, o trabalho de consulta em cada um de nós, não é feito somente no momento do passe, no momento da aplicação. Ele é feito durante todo o tempo em que estivermos aqui na casa de oração, durante todo o tempo da conversa.
Então por isso que temos que tomar muito cuidado, se nós queremos realmente receber o auxílio da espiritualidade, que possamos aprender realmente a buscar de maneira correta. E uma das questões também, hoje, muito colocada nos centros espíritas, que tem deixado famílias horrorizadas, realmente passando por momentos difíceis, é o suicídio. O suicídio tem tomado proporções realmente alarmantes. E podemos entender, podemos aceitar que todos os tipos de morte, seja de acidente, seja por doenças, tudo poderia se dizer, se aceitar de certa maneira que fosse a vontade de Deus, ou que estivesse no nosso planejamento reencarnatório, de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Mas o suicídio é sempre a indébita vontade de Deus. É sempre um indivíduo que toma decisões por si mesmo e terá que arcar com consequências do outro lado da vida. Então Richard Simonetti coloca até uma questão muito importante no livro Quem Tem Medo da Morte, de um rapaz que se suicidou numa determinada idade da vida. Ele desanimou da vida, pegou o revólver do seu pai, deu um tiro no peito, se matou, se suicidou. Mas esse rapaz, antes de se suicidar, havia se feito a inscrição para ser doador de órgãos. Depois do suicídio, se deparou nas regiões inferiores de consciência, no umbral, passou por todos aqueles processos de sofrimento. Depois de reconhecer o erro, implorar o auxílio de Deus, Deus permitiu que ele fosse recolhido a um hospital. Mas no hospital, muito tempo já internado, ele sofria muito, porque sabemos que quando danificamos o corpo físico, danificamos também o corpo espiritual. E aquele buraco que o projétil tinha causado, havia danificado o seu corpo espiritual. E saía continuamente uma espécie de sangue. Sabemos que o corpo espiritual, o perispírito, é semimaterial, matéria mais rarefeita, quintessenciada, mas ainda matéria. Então eles incomodavam muito aquilo, lhe causavam muita fraqueza, muita dor, até que um dia o médico veio visitá-lo de manhã cedo e ele foi prontamente agradecer ao médico pelo tampão que havia sido colocado naquele buraco. Ele disse: doutor, eu estou me sentindo muito bem, quero lhe agradecer, realmente eu estou muito bem e feliz e agradecer por você ter colocado esse tampão nesse buraco. Estou muito bem. Mas o médico lhe disse: não, esse tampão não foi eu que coloquei. Quando você se tornou doador de órgãos, foram aproveitados os seus olhos. As suas córneas devolveram a visão ao homem cego. E este homem era muito religioso, é muito religioso. Todos os dias ele agradece a Deus a dádiva da visão e pede auxílio dos benfeitores espirituais, pede a Deus auxílio para aquele que lhe proporcionou esta oportunidade de ele voltar a enxergar. E foram as orações deste homem que lhe colocaram esse tampão. Então vejamos as duas questões. Primeiro, até mesmo no suicida não se perde nada de bom, tudo é contabilizado, mesmo muitas vezes feito de forma inconsciente. Tudo que é feito de bom só em favor do espírito, aonde quer que ele se encontre. E uma outra questão é o poder da oração. Vejamos o quanto a oração auxiliou esse pobre rapaz. Vejamos a oportunidade que cada um de nós tem de auxiliar nossos entes queridos, conhecidos, que muitas vezes por algum motivo desanimaram da vida e se suicidaram. Não devemos de julgá-los, não devemos de condená-los. Afinal de contas, quantas vezes talvez nós já não nos suicidamos em vidas passadas? Não sabemos, eu pelo menos não sei. Sei que cometi atrocidades, mas de suicídio não sei. Mas muito provavelmente já passei por isso também. Então que não percamos a oportunidade de rogar a Deus, através da prece, através da oração, por aqueles que nos foram caros, não somente por suicidas, mas por todos os nossos entes queridos, por todas as pessoas
que desencarnam indiferente se foram nossos amigos ou se tínhamos adversidades. Como nos coloca o Dr. Bezerra de Menezes, no mundo imperfeito como a Terra, é inevitável que nós tenhamos inimigos, mas que nós não sejamos jamais inimigos de ninguém. Se os outros nos criticarem, se houver inimigos, mas que nós não sejamos jamais inimigos de ninguém. Então, como coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma oportunidade, ela é um aviso de que algo está errado. E normalmente nós buscamos, principalmente o Espiritismo, pela dor. Muito poucos de nós podem dizer que vieram pelo amor. A maior parte sempre pela dor, pela dificuldade. Mas Deus nos recebe sempre de braços abertos. Deus nos dá sempre a oportunidade e que possamos realmente compreender quando estamos sofrendo, aceitar que Deus é justo, buscar sim o alívio, buscar a cura espiritual. Muitas vezes podemos buscar realmente grande auxílio, mas que buscamos também nos tornar pessoas melhores e que possamos, durante esta caminhada, nos tornar a cada dia um pouquinho melhores. Como disse Jesus, estejais preparados, pois a morte é como um ladrão, ela não avisa a hora que chega. Eu não sei se vou chegar em casa hoje, se meu dia vai ser amanhã, daqui a um mês. Graças a Deus que permitiu que eu tivesse o entendimento do Espiritismo, eu não tenho mais medo da morte. Não que eu vou pular de um prédio, porque aí seria suicídio, mas não tenho mais medo da morte. Eu tinha a BR, a gente sabe que nessas épocas, principalmente de festas, acaba ocorrendo muitos acidentes. Eu tinha muito medo dessas questões, muito medo até mesmo da morte, qualquer coisa. Hoje eu não tenho mais. Então, o entendimento, ele faz com que nós aceitamos através de uma fé raciocinada, não por imposição, mas através de uma fé raciocinada, que a vida está no Espírito, que só, como coloca até muitas vezes, só peru mora na véspera. Se nós procurarmos cumprir, nós procurarmos não pegar o carro aqui e sair a 180 por hora, aí facilmente haverá uma desencarnação antecipada. Mas se andarmos de acordo com as normas, de acordo com a lei, se seguirmos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, se formos pessoas de bem, se procurarmos a cada dia as pequenas oportunidades de sermos úteis, porque muitas vezes não somos chamados a grandes obras, não somos nenhum Meimei, nenhum Chico Xavier, mas que possamos fazer a transformação em nós mesmos, possamos auxiliar a nossa família, aquelas pessoas com quem convivemos, que possamos ser bons cristãos, bons espíritas, que é a mesma coisa, não somente dentro das casas de orações, mas também no trânsito, na convivência com aquelas pessoas difíceis, porque a gente sempre acha que o outro é difícil, quando muitas vezes os outros acham que a gente é difícil, e muitas vezes eles estão certos, temos que reconhecer. Então, que possamos aproveitar essa oportunidade e buscar, nesta época natalina, nessa época que somos chamados a uma reflexão maior, a fazer uma autoanálise. Como eu estou vivendo? Como eu estou aproveitando esta oportunidade? Assim como nós limpamos a nossa casa, preparamos, deixamos tudo arrumadinho, tudo bonito, a nossa casa de oração, nossos templos exteriores, que possamos também higienizar o nosso templo interior, nos ligar muitas vezes um pouco menos na questão festiva, na questão do presente, o que eu vou dar, o que eu vou receber, mas pensar em como eu estou me preparando, em como eu estou preparando o meu espírito para esta ocasião festiva, para esta ocasião tão bonita, mas que foi transformada numa questão para gerar lucros. Como na época do Cristo, que Jesus expulsou os vendilhões do templo, hoje as pessoas têm se preocupado muito mais em ganhar dinheiro nessas ocasiões festivas
principalmente em época natalina, do que realmente em se tocar pelo nascimento do Cristo dentro dos nossos corações. Então, uma das questões, temos quase um horário de finalizar, também muito importante sobre o medo da morte, é o apego aos familiares, aquele apego excessivo. Todos nós amamos os nossos familiares, pelo menos devemos amá-los, mas muitas vezes nós não queremos nem cogitar a nossa morte ou a morte de um familiar. Sempre jogamos para um futuro remoto, mas em algum momento chega às nossas famílias. E muitas vezes nós temos um apego excessivo, dizemos que é por amor este apego, mas esse apego tantas vezes prende aquele espírito que amamos, aquele que nos foi caro aqui, prende. Ele poderia até ser alguém que tinha méritos para fazer a travessia, mas acaba ficando preso, acaba sentindo os reflexos do nosso desespero, da nossa falta de fé. Porque se tivermos fé verdadeira, tivermos uma fé baseada em obras, se confiarmos verdadeiramente em Deus, saberemos que não há perda. Poderá haver sim uma separação temporária, muitas vezes nem há, porque sabemos que tantas vezes nos encontramos durante o sono, no desprendimento, podemos encontrar esses familiares, se nós buscarmos auxiliar com a oração, com a prece. Então a Aricha Simonetti faz também uma colocação muito bonita nessa questão da submissão à vontade de Deus, no livro Quem Tem Medo da Morte, que fala de um rabi que tinha uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, 2 filhos, que eram 2 verdadeiras joias. Mas por força de seus afazeres, ele teve que fazer uma longa viagem. E nesse interim de tempo ocorreu um grave acidente e os seus 2 filhos desencarnaram. Imaginamos o sofrimento desta mãe, sem ao menos ter um marido para lhe auxiliar naquele momento tão difícil. Mas ela era uma pessoa muito forte na fé, que professava uma fé verdadeira. Passados aqueles momentos difíceis do sepultamento, ela tinha ainda uma preocupação maior: como dar essa notícia a seu marido quando ele retornasse. Afinal de contas, era um senhor já idoso, portador de deficiências cardíacas. Uma emoção mais forte poderia ocasionar uma desgraça ainda maior, o desencarne também do rabi. Então ela orou, pediu a Deus que a inspirasse de como dar essa notícia ao seu marido. Passados alguns dias, o rabi retorna à sua casa, final da tarde, abraçou-se com a esposa e foi logo perguntando pelos filhos. A esposa disse: calma, meu marido, os filhos nem depois. Vá banhar-se, vou preparar o jantar. E os 2 conversando, como quem se entende verdadeiramente, como quem tem ligação não somente corporal, mas também espiritual. Novamente o rabi perguntou pelos filhos: mas nossos filhos estão demorando. Mas a esposa lhe disse: acalme-se, tem um assunto muito mais importante e preciso que você me ajude a resolver. Durante a sua ausência, eu fui visitada por um amigo nosso que me confiou 2 joias de inestimável valor, 2 joias preciosíssimas. E eu me apeguei a elas. Disse o rabi: mas você nunca foi de cultivar vaidades, mas você não conhece essas joias. Elas são maravilhosas. Eu me apeguei muito a elas e quero que você venda a nossa casa para comprá-la. O rabi se desesperou: mas o que é isso, minha esposa? Vender a nossa casa, o nosso único bem, para comprar essas joias? Não, vamos devolvê-las. Retê-las seria equivalente a roubo. Vamos devolvê-las. Amanhã mesmo eu irei com você e nós iremos restituí-las ao seu legítimo dono. Então a esposa disse, percebeu que era um momento: muito bem, meu marido, que seja feita a vossa vontade. Na verdade, as joias já foram devolvidas. As joias eram nossos filhos. Enquanto você esteve fora, Deus que nos concedeu como um empréstimo,
veio buscar. Então os dois choraram muito, mas com lágrimas mansas, e pronunciaram juntos as santas palavras de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o teu santo nome. Agradeço então a oportunidade, espero que essas colocações auxiliem a somar no entendimento de cada um, que possamos sair desta casa de oração um pouquinho melhores do que chegamos, que nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram também possam receber o auxílio dos benfeitores espirituais, trabalhadores desta casa de oração. Muito obrigado pela oportunidade. Assunto para o Senhor Nelson.